A paz do Senhor aos nossos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, do primeiro trimestre de 2026, onde estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. Na lição de hoje, lição de número 10, referente ao domingo 8 de março de 2026, nós vamos ver sobre o Espírito Santo, o capacitador. Só relembrando os irmãos, estamos vendo sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nas lições anteriores, já vimos sobre o Pai, já vimos sobre o Filho Jesus, e já vimos algumas coisas sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje estamos dando continuidade a isso. Espero que você esteja bem, a sua família esteja bem e que você possa aproveitar os nossos estudos nesta oportunidade. Eu vou ler com você, para nosso auxílio, o que Paulo escreveu à Igreja de Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, no verso 4. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim o versículo: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só o mesmo Espírito que dá este dom. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua presença, Senhor, pedimos da tua graça, orientação do teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, os teus servos que estão fixos nessa lição, abrindo seus corações para o aprendizado. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje é baseada lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que fala especialmente sobre os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que existem diferentes dons espirituais. Esses diferentes dons espirituais estão classificados para o nosso ensino. Eles são 9 e eles estão separados em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração ou verbais. Há 3 coisas importantes que nós precisamos saber sobre esses dons, que eles são sobrenaturais. Ou seja, a igreja, meus irmãos e meus prezados ouvintes, é uma obra espiritual e não é do mundo natural, é das coisas de Deus sobrenaturais. Então, a Igreja de Cristo, ela revela o poder de Deus às pessoas que estão no mundo. E como ela revela isso? Além da pregação da palavra, através da manifestação desses 9 dons do Espírito, que prova que a igreja é obra de Deus. Então, esses dons do Espírito, eles são sobrenaturais, porque vêm da parte do Espírito Santo de Deus. E servem para quê? Servem para a edificação da igreja. Ou seja, o crescimento da igreja se dá quando as pessoas percebem que a obra de salvação que a igreja prega é acompanhada de manifestações sobrenaturais sobre a vida das pessoas, a vida deste mundo.
através da história. E esses dons, uma terceira coisa que nós precisamos ter convicção é que eles são oriundos da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que estamos estudando nesta oportunidade. Então, vamos ver exatamente o que são esses dons sobrenaturais que aparecem na palavra de Deus, principalmente ali no livro de Atos. Primeiro tipo de dom são os dons de revelação. Eles são três: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Eu vou começar, embora na ordem do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios está a palavra da sabedoria primeiro, eu vou começar com a palavra do conhecimento para você ter um entendimento. O que é conhecimento? Conhecimento é algo que nós conhecemos. É simples assim. Então, eu, quando vejo um objeto, aqui está na minha frente um microfone. Eu conheço que isso é um microfone. Você conhece que é um microfone. Nem todos sabem fazer um microfone. Eu não sei. Provavelmente você não sabe. No outro dom, palavra da sabedoria, nós vamos usar isso para ilustrar. Então, o que é a palavra do conhecimento? É quando Deus revela através do seu Espírito algo sobrenatural, um fato oculto, presente ou passado, que não poderia ser conhecido naturalmente. Então, depois que Jesus foi ressurreto, para exemplificar, Paulo ficou cego. E Jesus aparece em Damasco para um servo de Deus chamado Ananias. Ele fala: Ananias, começa a dar um conhecimento a Ananias acerca de Saulo. Olha, Saulo está na rua direita. E lá ele está na casa de um homem chamado Judas, um irmão chamado Judas. Eu quero que você vá lá e revele a Paulo quais os propósitos que eu estou tendo para a vida dele. E também, Paulo está tendo essa revelação. Sabe que você vai lá. Ananias, a princípio, ficou temeroso, porque o que ele conhecia de Saulo de Tarso é que Saulo era um homem perigoso, tinha perseguido a igreja. E ele, pessoalmente, tinha medo de cumprir essa tarefa de Jesus. Mas, não obstante, obedecendo à voz do Espírito Santo de Deus, que o revelou a situação de Saulo, agora Paulo, foi lá e levou uma palavra para Paulo dizendo: olha, eu vou orar por você como Jesus me mandou, você vai ser curado dessa sua cegueira e depois você vai pregar o evangelho para os gentios, para os judeus, e vai ser muito perseguido por causa disso e vai sofrer muito por causa do amor ao nome de Jesus. E isso é uma palavra do conhecimento. Uma revelação do Espírito Santo para uma coisa pontual.
O que é a palavra da sabedoria? Esse outro dom do Espírito Santo. E aí nós precisamos entender o que Deus conhece. Deus conhece tudo. E com o conhecimento de tudo, ele sabe como caminha a humanidade. E no caminhar da humanidade, Deus tem um plano. Ele sabe das coisas. Então, voltando para o microfone, há pessoas que construíram o microfone, eles não apenas conhecem que isso é um microfone, eles sabem construir um microfone. Deus tem todo o conhecimento, e com todo o conhecimento, ele sabe o que vai acontecer no futuro, e ele revela através do seu Espírito. Então, quando João está preso lá na ilha de Patmos, ele recebe uma palavra da sabedoria da parte do Espírito Santo de Deus, mostrando tudo o que iria acontecer no futuro nesta terra. Então, se você quer saber o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, você lê o livro de Apocalipse, porque ali está revelado tudo o que Deus sabe sobre os acontecimentos futuros, e ele revela pelo seu Espírito à igreja, para o nosso crescimento aqui na Terra. Então, se alguém perguntar para você o que vai acontecer no futuro, você, através desta revelação do Espírito Santo a João na ilha de Patmos, você pode revelar: olha, vai ter guerras mundiais? Vai. O que vai acontecer com a igreja durante essas guerras mundiais? Ela vai ser arrebatada antes. Está lá no livro de Apocalipse, porque a palavra da sabedoria de Deus, através do seu Espírito, chegou a João, e ele deixou registrado no livro de Apocalipse para nós. Terceiro dom de revelação é o discernimento de espíritos. O que é isso? É a capacidade dada pelo Espírito Santo para identificar a natureza espiritual de algo, distinguindo entre o que é divino, humano ou maligno. Eu vou dar um exemplo muito claro na Bíblia Sagrada. Jesus encontrou um homem mudo e surdo. Pense você como cristão. Você é apresentado um homem surdo e mudo. O que você faz? Você ora para Jesus curar aquela pessoa, ou você expulsa o demônio daquela pessoa? Essa é uma pergunta retórica, eu vou responder para você. Você não sabe se aquela pessoa está endemoniada. Só o Espírito Santo pode revelar isso. Então, o Espírito Santo revelou a Jesus que aquela doença, aquela mudez e surdez, não era de causas naturais. Tem pessoas que são surdas, tem pessoas que são mudas de causas naturais. Cordas vocais que deram errado, alguma lesão no ouvido. Mas aquele homem específico, ele estava endemoniado. Era o demônio que estava fazendo com que ele ficasse surdo e mudo. Então Jesus sabia, porque o Espírito Santo, que discerne os espíritos, mostrou a Jesus que aquele homem estava endemoniado. Então Jesus, ao invés de orar para que aquela enfermidade fosse curada, como ele fez diversas vezes quando encontrou pessoas enfermas que não estavam endemoniadas, agora, nesse caso, não. Ele sabe, pelo Espírito Santo de Deus, que a pessoa está endemoniada. Então, ele expulsa o demônio, e expulsando aquele demônio, aquele homem é curado.
Isso é dom de discernimento de espíritos. Aí tem mais 3 dons, lá listados em 1 Coríntios 12, de 8 a 12, que são os dons de poder. O que são esses dons de poder? São fé, dons de curar e operação de maravilhas. Todos eles milagrosos, irmãos. Isso é importante você saber. E tem mais uma coisa: esses dons não são seus. Deus usa você em determinado dom, em determinado momento, para determinado motivo. Como usou Ananias, trazendo uma palavra do conhecimento para ele revelar a Paulo os propósitos de Jesus para ele. Aquilo foi momentâneo, aquela palavra do conhecimento que o Espírito Santo deu para Ananias não foi para ser dele, continua sendo do Espírito Santo, que usa outras pessoas no mesmo dom. Então, isso é importante para você saber, para que ninguém se glorie de ter o poder de Deus. Você é instrumento do poder de Deus e você não é o poder de Deus. Então, um dos dons de poder é a fé. O que é essa fé sobrenatural? Porque a fé aqui não é aquela fé. Tem 3 tipos de fé. Tem a fé natural do homem comum. O homem comum tem fé, ele vai jogar na loteria esperando, tem fé que ele vai ganhar na telecena. Antigamente se usava uma expressão muito comum quando eu era criança, a pessoa ia fazer o jogo de bicho na esquina, ela falava, vou fazer uma fezinha. Aí ia colocar fé num número lá. Isso é uma fé natural, que todos os homens têm, esperando que algo dê certo na vida dele. E tem a fé do cristão, é a nossa fé. É a fé em Deus, fé na obra do Espírito Santo, a confiança que nós temos de dar alguns passos na nossa vida dirigidos pelo Espírito Santo. Isso é a fé do cristão, é uma fé diferente da fézinha de jogar no bicho. Mas existe uma outra fé, uma fé sobrenatural. Como é essa fé? Quando o Espírito Santo dá essa fé sobrenatural, eu vou dar um exemplo importante. Daniel na cova dos leões. O cristão, ele tem fé. Daniel, ele teve fé. Ele se recusou a fazer a vontade do inimigo e se sujeitou a morrer por amor a Cristo. Isso é fé. Mas a nossa fé como crente, ela tem um limite. O nosso corpo, ele se estressa, ele fica ansioso. E diante de uma morte brutal, ele pode ter uma síncope. Então, Daniel, jogado na cova dos leões, embora ele tivesse fé para morrer por Jesus, ele poderia, ali na hora de ser jogado ali no meio dos leões, o seu organismo não ter resistido, o seu coração não ter resistido, ele ter tido um ataque cardíaco e morrer. Então, ele precisava, para conviver ali aquela noite com os leões, uma fé sobrenatural. E o Espírito Santo o revestiu dessa fé sobrenatural para ele, além de passar por aquela provação, não sucumbir a uma fraqueza natural do seu corpo. Isso é a fé como capacitação sobrenatural para o crente agir além da fé comum, confiando plenamente no agir de Deus em situações extraordinárias. Tem os dons de curar, a igreja está mais acostumada com os dons de curar, capacidade concedida pelo Espírito Santo para ministrar cura divina, enfermidades físicas, emocionais ou espirituais.
Então Jesus curava todos os enfermos que ele encontrava. E o Espírito Santo capacita o crente hoje. Qualquer crente, não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, não precisa ter um poder de pregador da palavra, não. Basta crer e você pode ser usado pelo Espírito Santo para orar por um enfermo. O enfermo ser curado. Você pode ser usado por Deus. O Espírito Santo pode usar a sua pessoa para orar por um enfermo e o enfermo ser curado. O próprio enfermo, ele pode receber do Espírito Santo esse dom de curar a si próprio através do poder de Deus. É uma ação sobrenatural que ultrapassa as leis naturais, manifestando o poder de Deus de forma extraordinária. Então, é o que nós vemos comumente acontecer, orando pelos enfermos e os enfermos serem curados. Terceiro dom de poder, operação de maravilhas. O que é isso? Aí é quando não é sobre um corpo físico a manifestação. A manifestação é sobre uma lei natural. O Espírito Santo te capacita a quebrar as leis naturais. Como é isso? Você sabe que se você tentar andar sobre as águas, você afunda. Muitos cristãos infantis tentam fazer isso e vão afundar, porque é uma lei natural. Você é mais pesado que a água e você afunda. Mas Jesus andou sobre as águas. O Espírito Santo capacita sobrenaturalmente você andar sobre as águas. Em determinado momento, Pedro, quando saiu da água, ele deu alguns passos, depois perdeu a fé, perdeu também a oportunidade de usar o dom do Espírito Santo de operação de maravilhas. Então, toda vez que algo sobrenatural da parte do crente acontece, isso é a manifestação sobre a natureza, isso é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. E por último tem os dons de inspirações ou vocais. São mais conhecidos na igreja. A profecia, que é a mensagem inspirada pelo Espírito Santo para a edificação, exortação e consolação da igreja. Um exemplo claro disso é lá em Cesareia. Ágabo profetizou sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Ele falou: olha, o Espírito Santo está me dizendo que você vai ser preso em Jerusalém. É interessante que nem sempre você dá ouvidos ao profeta. Embora Paulo soubesse também pelo Espírito Santo, que ele já tinha sido avisado por outros irmãos, e o Espírito Santo já tinha revelado a ele, isso é profecia, que ele ia ser preso em Jerusalém, mas ele, pela fé, e aí uma fé do crente, não é uma fé natural, de fazer uma fezinha, não é uma fé sobrenatural de Daniel na cova dos leões, é uma fé do crente. Ele estava disposto a morrer por Jesus, ser preso por Jesus, e assim ele falou: eu sei que o Espírito Santo está me dizendo para não ir, mas eu vou, porque importa cumprir as palavras de Jesus. Ou corrigindo, o Espírito Santo não estava dizendo para ele não ir, só estava dizendo o que iria acontecer. Estava profetizando, usando seus vasos para profetizar a Paulo o que iria acontecer em Jerusalém. Eu falei errado, falei que o Espírito Santo está falando para ele não ir. Não, o Espírito Santo em nenhum momento falou para ele não ir. Falou para ele ir o que iria acontecer. E Paulo, pela fé, ele poderia decidir não ir, ficar com medo e recuar. O crente pode recuar, por isso precisou usar a fé
que é uma capacitação do crente para encarar os desafios da vida espiritual. Não é sobrenatural, é natural. Então, os 9 dons do Espírito são sobrenaturais. Isso é preciso nós termos sempre em mente. Eu repito muito, variedade de línguas. O que é isso? Capacidade de falar sobre a inspiração divina em línguas desconhecidas ao falante. Então, nós relembramos a experiência no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo distribuiu entre todos aqueles que estavam ali reunidos em oração línguas. É um dom espiritual muito usado na igreja, muito buscado e muito contestado por aqueles que não são pentecostais, mas nós somos pentecostais e cremos no falar em línguas, porque está escrito no livro de Atos, é promessa de Deus, é promessa do Espírito Santo para a igreja usar e se manifestar. E há, por último, interpretação de língua. O que é isso? É a capacidade de interpretar a mensagem dada em línguas, tornando compreensível para a congregação. Então, Paulo, lá na igreja de Coríntios, nesse texto que nós recomendamos a leitura, em 1 Coríntios 12, ele adverte a igreja de Coríntios que se houvesse línguas, houvesse também interpretação, para que todos fossem edificados. Então, o que ele está dizendo? Às vezes o Espírito Santo usa um servo dele para falar em línguas, trazendo uma mensagem profética. Então, é importante que alguém na igreja também ore para que o Espírito Santo dê a ele a oportunidade de revelar o que está sendo falado em línguas, para que todos os que estiverem ali recebendo a interpretação possam ser edificados, orientados, conforme for a mensagem. Foi o que aconteceu lá em Ágapo. Ele recebeu do Espírito Santo a mensagem que Paulo iria ser preso em Jerusalém, e ele revela a Paulo para que Paulo tomasse a medida que achasse mais conveniente. Que Deus te abençoe, que estas aulas, que eu acho muito importante, você não vai encontrar isso em qualquer lugar, muitas coisas sobre os dons espirituais de Deus, através do seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, são ensinados de forma errada, né? Por aí. Isso que eu trago para os irmãos é ouro. É palavra de Deus explicada como ela realmente é. Que Deus te abençoe, que você possa ser usado poderosamente nas mãos de Deus em diversos desses dons espirituais, sempre lembrando que ele não é seu, é do Espírito Santo, que ele vai distribuir para você ser usado na obra de Deus, revelando às pessoas o poder milagroso da obra de Cristo na nossa vida. Que Deus te abençoe.